Olá, sou Antônio Manuel e hoje nós estamos aqui aproveitando o Ministério Atitude de Jovens para poder compartilhar com vocês um pouco sobre a Palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre um chamado de um homem muito especial na Bíblia para mim, Moisés. E o chamado dele tem muito a ver conosco, os jovens, pois Deus está nos chamando para uma grande missão. Eu quero abrir a nossa Bíblia agora no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo número 7. A palavra do Senhor nos diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu e do Ferezeu, e do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Irmão, nós conhecemos a história do povo hebreu, a história do povo de Deus. Que Deus utiliza ali José, sabendo que vai haver uma grande fome na terra. Deus cria circunstâncias e leva um servo dele, José, para o Egito. Usa aquele homem para ganhar a confiança de Faraó, e depois de José passar toda uma tribulação, ele chega a ser o segundo homem maior no reino do Egito. E ali o rei que conhecia José morre, e aqueles outros reis viram que o povo de Deus estava se multiplicando. E por medo daquele povo, do aumento daquele povo, esse rei agora resolve escravizar o povo de Deus, escravizar o povo de Israel. E vários anos se passaram, aquele povo escravo ali, e Deus de repente começa a ouvir a voz daquele povo. Deus começa a ver as dores daquele povo. Deus se comove com os sofrimentos do povo dele. E aprove Deus levantar. Aprove Deus escolher dentro das crianças, separar, criar uma circunstância de perseguição para que Moisés aprendesse a cultura dos egípcios, fosse criado no palácio. E Deus chamou aquele menino, separou aquele jovem, separou Moisés. Moisés comete um crime, é obrigado a correr, é obrigado a fugir. E após a fuga de Moisés, Deus começa a falar com ele. Deus aparece numa sarça ardente, e ali Deus começa um diálogo com Moisés. E Deus começa narrando que está vendo as aflições, que está sentindo as dores, está vendo as dores que os povos de Deus estão passando. E ele então chama Moisés. Ele fala para Moisés: Vem, eu te enviarei para livrar da mão dos egípcios. Irmãos, o que isso tem a ver conosco? Hoje Deus também está vendo a aflição dos povos. Deus tem visto a aflição do seu povo que está perdido. Quantos homens de Deus, quantas almas que pertencem ao Senhor estão presas na prostituição? Quantas almas pertencem ao Senhor estão presas no vício, nas drogas? E nós temos um chamado. Deus tem nos convocado para sermos igual a Moisés, para irmos no Egito resgatar estas almas que estão presas, estão sendo escravas. Irmãos, e quando Deus chama Moisés, sabe qual é a resposta de Moisés? Quem sou eu? Às vezes a palavra do Senhor vem até mim, vem até você, e a nossa resposta é sempre mostrar para Deus a nossa limitação. Nós achamos que o Deus que vai agir na nossa vida, ele é limitado apenas porque temos limitações. Moisés se achou pequeno, Moisés se achou falho e apresentou essa limitação diante de Deus. Eu e você muitas vezes fazemos isso. Quero um exemplo bem simples. Quantos de nós já falou que não gostava de algo, de alguma comida, sem nunca ter experimentado? Quem de nós falou alguma vez que nunca era capaz de fazer algo sem ao menos tentar? Deus tem nos chamado para uma grande obra.
Deus tem nos chamado, meu querido, para resgatar aqueles que estão presos no Egito, aqueles que estão presos no mundo. Esse chamado é para mim, é para você. Confie no seu chamado. Deus ouve Moisés mostrando a sua limitação. E Deus fala com Moisés que aquilo ali era pequeno. Depois Moisés novamente coloca outra limitação, falando que era um homem de palavras duras. Falando que depois ele usa, falando que aquele povo não creria nele. Quantas desculpas eu e você tem falar? Que o nosso testemunho é fraco, que as nossas palavras são pequenas, que o conhecimento que temos da palavra é pouco. Qual é a desculpa que você tem inventado? Qual é a desculpa que você tem dado para fugir do seu chamado? Eu e você, nós colocamos diante de Deus a nossa limitação. Nós apresentamos para um Deus que é ilimitado, para um Deus que abre o mar para que o seu povo passe. Nós apresentamos para esse Deus a nossa limitação. Hoje eu queria que você refletisse nessas palavras, que para esse Deus não há limitação. Para esse Deus basta a sua disposição. Se coloca na disposição e verás o que Deus fará através da sua vida. Fique com essa reflexão e não deixe de compartilhar e curtir os nossos links. Em breve teremos mais vídeos. Assim nós te abençoamos em nome de Jesus.